Ele é expulso do grupo de heróis por ser inútil, mas descobre-se que ele tem habilidades de nível SSS em tudo, exceto em combate. Kurt é um garoto de 15 anos de uma vila escondida nas montanhas que ninguém jamais ouviu falar. Ele sempre quis ser um aventureiro, então ele veio para a cidade e se juntou a um grupo de aventureiros de rank S, mas apenas como o garoto de recados deles. Enquanto os outros membros de seu grupo lutam contra monstros poderosos, ele é nocauteado antes mesmo de a luta começar. Apesar disso, ele tem orgulho de ser membro de um grupo que é aclamado como heróis por todos. Até que um dia seus companheiros de grupo lhe dizem que ele está fora. Kurt fica estarrecido ao ouvir essa notícia chocante e pergunta o que fez de errado. E o líder do grupo lhe diz que ele não fez nada, e esse é o problema. De acordo com as leis deste mundo, só podem haver 4 membros em uma equipe, e eles precisam demiti-lo para abrir espaço para um mago de alto escalão que realmente os ajudará. Kurt tenta implorar ao líder do grupo para deixá-lo ficar, apenas para levar um chute no estômago e ser nocauteado, percebendo que está vivendo a história clichê do perdedor que é expulso do grupo dos heróis. Felizmente, ele não fica reclamando, e sobre isso, imediatamente chega à agência de empregos na próxima cidade para procurar um trabalho. Assim que entra no prédio da agência, ele encontra uma recepcionista muito animada, que imediatamente começa a entrevistá-lo para um emprego. Ela fica surpresa ao saber que ele acabou de ser demitido do grupo, que foi promovido para o Rank SS recentemente. Kurt fica deprimido falando sobre isso, mas a recepcionista o anima dizendo que isso ficará ótimo em seu currículo. Depois disso, ela o leva para um teste de aptidão para ver se ele tem alguma habilidade oculta, mas ele recebe um G para todas as habilidades voltadas para combate. Kurt fica ainda mais desanimado e a recepcionista lhe diz que o cara que pode testar suas habilidades não voltadas para combate voltará na próxima semana. Kurt timidamente diz a ela que está completamente sem dinheiro agora, e a recepcionista decide lhe dar outra chance. Ela diz para ele pegar um saco de areia que está no canto, e quando Kurt faz isso, ele percebe que a areia está sugando sua mana. O saco começa a ficar incrivelmente pesado, e a recepcionista diz para Kurt soltá-lo. Ela diz que como ele tem aptidão básica e força, pode fazer trabalho de construção para ganhar algum dinheiro, e Kurt fica feliz em aceitar a oferta. Ele vai ao canteiro de obras, onde um cara mal-humorado olha seu currículo e depois seu corpo franzino antes de concordar em lhe dar um emprego porque estão extremamente com falta de pessoal. Ele diz a Kurt que sua tarefa é misturar cimento e reparar os muros da cidade com ele, e se ele não conseguir usar meio barril de cimento em 3 horas, será demitido. O homem vai embora sem esperar por perguntas, e Kurt decide colocar magia no cimento para torná-lo mais forte, já que era senso comum em sua aldeia. 3 horas depois, quando Grumpy volta para verificar, ele fica boquiaberto ao ver que Kurt rebocou totalmente 30% da parede do seu lado e usou todo o cimento disponível. Ele não consegue acreditar que um novato fez tudo isso em 3 horas, mas Kurt interpreta sua reação de choque como raiva e pede desculpas. No entanto, Grumpy diz a ele para trabalhar o quanto puder e entrega toda a sua bolsa a Kurt, dizendo que enviará o restante do pagamento para a agência de empregos temporários. Em 3 dias, Kurt termina de rebocar metade da parede ao redor da cidade sozinho, causando pânico entre o restante dos trabalhadores. Grumpy percebe isso e diz a Kurt que ele não precisa vir trabalhar a partir de amanhã, porque se ele continuar assim, não haverá nada a ser feito para aqueles que precisam mais do dinheiro do que ele. Ele lhe dá o restante do pagamento e lhe diz para encontrar um trabalho que se adeque melhor às suas habilidades na capital real. Mas, como qualquer outro perdedor inseguro, Kurt acha que Grumpy está dizendo tudo isso apenas para despachá-lo. Ele vai à agência de empregos temporários e diz à recepcionista que perdeu o emprego, quando de repente eles ouvem uma beleza bronzeada discutindo com outra recepcionista sobre uma oferta de trabalho. A recepcionista de Kurt decide falar com a garota chamada Yulitia, que precisa de um minerador para explorar uma montanha, mas ela só os pagará se eles encontrarem algo valioso. As recepcionistas dizem a Ulícia que sua oferta não é razoável, mas Kurt está desesperado o suficiente para pedir a ela que o contrate porque ele já fez alguns trabalhos de mineração em sua aldeia. A recepcionista o avisa de que há uma boa chance de ele ser pago, e até a garota diz que está procurando um anão forte e não um franzino. No entanto, ela não tem dinheiro para contratar um anão, então concorda em levar Kurt com ela. Quando Kurt sai, a recepcionista começa a fantasiar em contratá-lo para ser seu brinquedo submisso, quando de repente sua colega lhe diz que o chefe da construção enviou um cheque para o pagamento restante de Kurt. A recepcionista fica boquiaberta ao ver que ele foi pago com 200 moedas de ouro e tropeça nos sacos de areia. Sua colega a ajuda a levantar-se enquanto diz que esses não são sacos de areia comuns, mas dispositivos especiais para medir a capacidade mágica de uma pessoa. Mas somente pessoas que estão no nível de um mago real podem ativá-los. A recepcionista decide mover os sacos de areia para fora do caminho, mas eles nem reagem a ela, e ela se lembra de como eram pesados quando Kurt tentou levantá-los, fazendo-a questionar quão forte ele realmente é.
Por outro lado, Ulysses leva Kurt para sua base na montanha e lhe diz que eles vão dormir na mesma tenda esta noite. Kurt fica aflito porque não conseguirá se controlar dormindo ao lado de uma garota bonita, e Ulysses fica enlouquecida porque ele é o primeiro cara que já a chamou de bonita. Depois de provocá-lo por tentar agradá-la, ela lhe dá o jantar, que é apenas uma batata cozida, mas Kurt ainda acha deliciosa, porque já faz muito tempo desde que alguém cozinhou para ele. Depois disso, eles dormem na mesma barraca, e Kurt sente sua espada se erguer ao ver Ulysses completamente indefesa. No entanto, sendo um cavalheiro e um bobalhão, ele sai para se aliviar rapidamente e depois dorme lá fora. Acontece que Ulysses estava apenas testando-o para ver se deveria escolhê-lo em vez de um urso, e ela fica encantada com seu caráter e jeito fofo. Aparências. Na manhã seguinte, ela encontra Kurt dormindo lá fora e percebe que ele também consertou o casaco dela na noite passada. Enquanto ela admira suas habilidades, Kurt acorda, então Ulysses parte para o assunto e lhe diz que eles precisam ganhar 10 moedas de ouro até o final da semana. No entanto, ela não faz ideia de como realmente encontrar algo valioso na montanha, mas felizmente Kurt tem isso sob controle. Ele usa seu conhecimento para encontrar rapidamente uma rocha com cristais dentro que valem 3 moedas de ouro, e Ulysses não consegue acreditar no que vê. Em apenas algumas horas, Kurt recolhe muitos cristais, mas ele diz a Ulysses que não vão valer muito, pois são muito pequenos, e é por isso que ele decide transformá-los em cristais mágicos. Ulysses está chocada porque artesãos capazes de fazer isso são incrivelmente raros, mas Kurt termina de processar um antes que ela tenha tempo de reclamar. Ela fica chocada porque leva 1 hora para fazer até mesmo um pequeno cristal mágico, e isso surpreende Kurt enquanto ele começa a pensar nos mestres que podem usar magia por 1 hora inteira sem se cansar. Ulysses sabe que eles não estão na mesma página aqui, mas ela deixa Kurt trabalhar nos cristais mágicos. Quando ele termina, ela decide ir à cidade para vendê-los, mas Kurt opta por ficar e explorar um pouco a montanha. Mas Ulysses vai até a estação dos cavaleiros e mostra a eles os cristais mágicos. Quando eles perguntam sobre os documentos de origem dos cristais, ela mostra um pingente, e os cavaleiros entram em pânico porque o pingente significa que ela é uma aventureira trabalhando diretamente para a família real. Eles imediatamente concedem a ela permissão para usar o dispositivo de teletransporte para ir à capital real, sem saber que Ulysses não trabalha mais para a família real agora. Uma vez que ela chega à capital, Ulysses vai até sua amiga Mimiko para vender os cristais mágicos. A princípio, Mimiko diz que o cristal não vale muito porque não está brilhando tanto, mas quando ela o examina de perto, oferece comprar a única peça por 10 ouro. Moedas. Ulysses fica perplexa com esse preço. Então Mimiko explica que os cristais mágicos têm 10 vezes humana dentro deles e nem brilham muito porque não vazam nada. Ulysses diz a ela que tem mais 49 dessas, e Mimiko as compra todas instantaneamente. Uma vez concluído o negócio, ela pergunta a Ulysses sobre a pessoa que fez os cristais, mas ela se recusa a revelar a identidade de Kurt sem sua permissão. Mesmo quando Mimiko usa seu status como maga da corte real para comandar Ulysses, ela mantém sua posição. No final, Mimiko pede a Ulysses para garantir que quem fez os cristais não vá para outro país, e também para dizer a ele que ele pode obter um título de nobreza e a posição de mago da corte se concordar em servir ao reino. E Ulysses concorda com ela, mas começa a surtar assim que sai da loja. Ela volta para outra cidade na manhã seguinte e vai imediatamente à agência de empregos para perguntar sobre Kurt. A recepcionista se esforça para proteger sua identidade, mas Ulysses usa o passe real para ler seu arquivo. Ela fica chocada ao saber das coisas que ele já fez e, em seguida, ordena à recepcionista que nunca compartilhe qualquer informação sobre Kurt com mais ninguém. Ela então deposita todo o valor que conseguiu vendendo os cristais em nome de Kurt e segue para a montanha para averiguá-lo. Para sua total surpresa, Kurt construiu uma casa do zero em um dia. E além disso, ele não acha que seja grande coisa porque as pessoas de sua aldeia costumavam fazer esse tipo de coisa o tempo todo. Quando entram na cabana, Ulysses diz a Kurt que ele foi oferecido o cargo de diretor do Laboratório de Pesquisa de Tecnologia Mágica Real, bem como o título de nobre pelos cristais mágicos que ele criou. Kurt não pode acreditar nisso, mas quando Ulysses lhe pergunta sobre sua decisão, ele decide recusar a oferta porque não acha que esteja suficientemente preparado para comandar os outros. Além disso, ele diz a ela que está gostando de trabalhar como freelancer agora. E Ulysses de repente começa a ficar constrangida. Ela diz a Kurt que conseguiu muito dinheiro vendendo os cristais mágicos que ele fez, mas como ela não contribuiu para isso, pegou apenas uma moeda de ouro como sua taxa e depositou o restante na sua conta. É por isso que ela pede a Kurt para trabalhar para ela novamente, para que possa vender os cristais mágicos dele e ganhar o valor que precisa na forma de comissão. Ele diz com entusiasmo que encontrou outro bom lugar para extrair minerais e que vai preparar suas ferramentas. Mas Ulysses pede que ele espere, pensando que ele deve estar cansado.
Kurt diz a ela que conseguiu dormir 6 horas inteiras, e isso deixa Yulitia totalmente confusa porque ela não entende como ele consegue fazer isso, apesar de estar construindo a cabana. No entanto, Kurt pensa que ela está chateada porque ele dormiu demais, já que só dormia 4 horas quando trabalhava com o grupo de aventureiros de classe S. Depois disso, Kurt a leva para o local que mencionou e diz para ela não cavar mais de 50 metros. Ele deixa Yulitia naquele ponto e decide continuar cavando no local onde encontraram os cristais anteriormente. Algumas horas depois, Yulitia consegue desenterrar um topázio do tamanho de uma bola de futebol, e ela está encantada, pois agora pode ganhar dinheiro graças aos seus próprios esforços. Ela então decide verificar como está Kurt, e desta vez ela tem certeza de que ele já deve ter cavado uma caverna. Contudo, Kurt supera suas expectativas mais uma vez, e ela descobre que ele criou uma mina de verdade na montanha, e até colocou musgo brilhante nas paredes para que não precise de luz adicional. Yulitia fica assustada, e nesse momento Kurt chega lá com uma caixa de pedras na mão. Yulitia pergunta ansiosamente como foi o trabalho para ele, esperando que ele não a surpreendesse mais. Kurt diz a ela que, infelizmente, ele conseguiu muitas pedras inúteis e uma pequena quantidade do mineral que estava procurando. Yulitia está discretamente satisfeita ao ouvir isso, mas quando Kurt lhe diz que as pedras inúteis são chamadas de mitril, ela fica completamente atônita. Kurt diz que na sua aldeia mineravam tanto mitril que simplesmente o jogavam fora. E Yulitia sente a mente explodir porque o mitril é ainda mais caro do que platina e diamante. Ela cai de joelhos em desespero, mas então ela pergunta a Kurt qual era o outro minério que ele estava procurando. Quando Kurt lhe mostra um pedaço do mineral chamado oricalco, Yulitia o reconhece como o mineral lendário chamado o Metal dos Deuses. Ela pergunta como ele encontrou algo tão raro nesta montanha, e Kurt diz que o oricalco pode ser encontrado em qualquer lugar do mundo, uma vez que você cava além de 7 quilômetros, e Yulitia não tem nem energia para ficar ainda mais surpresa. E ela apenas confirma que Kurt cavou 7 km de profundidade no chão e depois voltou à superfície no tempo que levou para ela encontrar um mineral. Nesse momento, os raios dourados do sol entram na mina pelo outro lado, e ela percebe que Kurt cavou um túnel através da montanha enquanto minerava. Mas ela aceita isso como uma coisa muito normal para ele. Felizmente, Yulitia pode usar o túnel como um novo caminho entre a vila e a cidade próxima, pois reduz significativamente o tempo de viagem. Ela decide permitir que comerciantes licenciados usem o túnel para chegar rapidamente ao seu destino em troca de uma taxa de manutenção, que seria suficiente para cobrir seus impostos e despesas. Alguns dias depois, Kurt vai à cidade onde encontra Bandana, uma das integrantes do seu antigo grupo. Kurt fica animado ao vê-la e pergunta se o resto dos membros do grupo também estão lá, mas Bandana lhe diz que saiu do grupo. Depois que Kurt foi expulso, o grupo enfrentou muitas dificuldades nas missões e Bandana sabia que eles estavam acabados. Então houve outro incidente onde o líder do grupo fez birra após não gostar da comida do restaurante mais famoso da cidade. Ele destruiu o lugar e saiu sem pagar a conta, e os guardas começaram a procurá-lo. Ele então ordenou que Bandana encontrasse Kurt e o trouxesse de volta para cozinhar para eles a qualquer custo. Bandana pegou a pedra de teletransporte dele com a desculpa de encontrar Kurt rapidamente, mas ela sabia que o líder do grupo ia ser preso. E já que o curandeiro deles foi convocado pela igreja, não haveria razão para ela voltar. No entanto, ela não conta nada disso a Kurt e explica que também foi demitida. Ele fica chateado ao ouvir isso, pois significa que alguém como ele nunca poderá voltar para o grupo. Ele diz a Bandana que admirava muito o líder do grupo, e ela apenas ri, porque sabe algo que nenhum outro membro do grupo sabe. Ela decide mudar de assunto, dizendo a Kurt que ela também é freelancer como ele, e já que estão no mesmo barco, deveriam se ajudar. Ela diz a ele que um de seus amigos, que é um atelier meister, um dos 15 mestres artesãos do reino, precisa de ajuda urgente. Ela pede a Kurt para ajudá-los por ela, e o pequeno pau-mandado não consegue dizer não a ela. Ele segue o mapa que lhe foi dado e chega à oficina do mestre artesão, onde uma elfa fofa abre a porta. Kurt fica surpreso, pensando que essa é a Atelier Meister, mas ela se apresenta como Michelle, a do mestre artesão. Ela leva Kurt para dentro felizmente, enquanto ele diz que está ali para ajudá-los por recomendação de Bandana. No entanto, Kurt começa a se arrepender assim que entra na casa, porque fede mais do que o quarto de um solteiro. Ele percebe que o lugar inteiro está coberto de sujeira, e Michelle diz que precisa da ajuda dele para limpar. Kurt percebe que foi chamado aqui apenas para ajudar com as tarefas domésticas e não para ajudar diretamente o mestre artesão. Nesse momento, o mestre chama Michelle para a oficina e ela deixa Kurt para fazer seu trabalho. Ele imediatamente pega seu material de limpeza e em 30 minutos transforma a cozinha imunda em algo impecável.
Depois disso, ele decide seguir na direção em que Michelle foi e bate em uma porta. Uma voz diz para ele entrar e Kurt obedece, apenas para encontrar uma garota trocando de roupa. Ele se assusta por causa disso, mas a garota está completamente alheia e indefesa. Ela não se importa que Kurt a encare enquanto ele se apresenta nervosamente, mas então ele percebe uma marca de maldição em seu estômago. Kurt fica curioso sobre isso e pede permissão à garota para inspecionar a marca de maldição. Ele acha que ela está em péssimo estado, mas felizmente ainda está saudável o suficiente para sentir fome. Kurt decide cozinhar algo leve para ela e volta para a cozinha. Por outro lado, Yulitka leva o mítrio e oricalco que Kurt minerou para sua amiga Mimiko, que lhe diz que o valor total dos minerais raros é superior a 50.000 moedas de ouro. Ambos concordam que é uma quantia absurdamente grande, e Mimiko começa a se perguntar como uma criança tão monstruosa permaneceu escondida do mundo até agora. Yulitka não tem ideia, mas revela seu plano de fazer de Kurt um ateliê Meister, e depois se tornar sua guarda-costas para mantê-lo seguro. Mas o maior problema em seu plano é que Kurt se subestima muito. Por outro lado, Kurt terminou de preparar mingau para a garota amaldiçoada quando Michelle retorna à cozinha com sua mestre, Ofélia. Ambas ficam surpresas ao ver a cozinha limpa, e Kurt pede desculpas a Ofélia por usar a cozinha sem sua permissão. Ele diz a ela que estava preparando comida para a garota amaldiçoada, e Ofélia faz ele prometer que não contará a ninguém sobre ela. Com isso, ela dá a Kurt o pagamento pelo dia e o despacha, sentindo-se descuidada por deixar um estranho como ele encontrar a menina amaldiçoada, Liz. Ofélia então volta para o quarto de Liz, sua única aluna. Depois de ajudá-la a se vestir adequadamente, Ofélia diz a Liz que testará o mingau para veneno, mas ela diz que não é necessário, pois confia em Kurt. Ofélia concorda com seus pedidos e então Liz come a papa. Ela gosta muito, mas de repente começa a gemer de dor e cai no chão. Ofélia entra em pânico, pensando que Kurt realmente envenenou a comida. Mas quando começa a correr para encontrar um antídoto, Liz a impede. Ela de repente salta de pé e diz a Ofélia que está curada e mostra que a maldição desapareceu. Ofélia não acredita em seus olhos porque ela não conseguiu levantar a maldição e a rapidez com que Liz melhorou também é muito suspeita. Ela imediatamente segue para a capital junto com Liz e vai até a loja de Mimiko. Mimiko pergunta a Ofélia o motivo de ter vindo aqui quando Liz de repente revela seu rosto para eles e tanto Mimiko quanto Yulitka caem de joelhos porque Liz é na verdade a terceira princesa do reino. Ofélia explica que a mãe de Liz era de um país vizinho e ela é a única coisa garantindo a paz entre os dois países. Ela foi amaldiçoada por alguém em uma tentativa de iniciar uma guerra, mas hoje a maldição foi subitamente desfeita. Ofélia pede a ajuda de Mimiko para encontrar quem lançou a maldição, mas Mimiko está mais curiosa sobre como a maldição foi quebrada. Liz alegremente lhes conta que foi por causa de um homem chamado Kurt, e tanto Mimiko quanto Yulitka se assustam ao ouvir que ele também está envolvido neste caso. Ofélia então explica que Liz se libertou da maldição depois de comer o mingau feito por Kurt. E Yulitka se pergunta que outras coisas impossíveis Kurt fez nas 6 horas em que esteve longe dele. Mimiko de repente fala e diz que a pessoa que lançou uma maldição em Liz deve ter conexões com um usuário de maldição e influência suficiente para interferir na barreira anti-maldição ao redor do palácio. Ela tem 3 suspeitos que se encaixam nos critérios, incluindo Sinova, o primeiro general das forças expedicionárias reais, o Papa Tristan da Igreja de Pólen e Isidora, a terceira rainha do reino. Enquanto Ofélia e Liz concordam que Tristan e Isidora podem adulterar a barreira anti-maldição, eles não acham que Sanova possa fazer isso. Yulitia responde que Sanova tem conexões com a Guilda dos Ladrões, e eles são especialistas nesse tipo de coisa. Sem maneira de identificar o culpado exato, Ofélia elabora um plano. Ela diz que eles irão armar uma armadilha para encontrar a pessoa que quer prejudicar a princesa. Ela explica que, de acordo com as leis do país deles, Liz se tornou adulta após seu 15º aniversário, e agora ela deve passar um ano em treinamento. Ofélia diz que eles criarão uma oficina falsa para isso, e então inventarão um falso Meister de ateliê para dirigir a oficina. Quando Liz começar o treinamento sob o falso ateliê Meister, seus inimigos tentarão obter informações sobre seu mestre. Mas, como seria falso, eles não encontrarão nada. Mimiko entende que se os inimigos da princesa se esforçarem muito para descobrir sobre seu mestre, eles se revelarão. Mas Ofélia não sabe onde podem encontrar alguém qualificado para ser um falso ateliê Meister. Yulitia tem a resposta para o seu problema e imediatamente mostra a ela o cristal mágico feito por Kurt. Enquanto Ofélia fica perplexa ao saber que Kurt tem mais de uma habilidade de nível SSS, Liz fica realmente impressionada. Por outro lado, Kurt vai ao ateliê de Ofélia no dia seguinte, mas descobre que está fechado. Ele encontra Michelle na saída e ela lhe diz que após a visita de ontem, Ofélia saiu de casa, então não há trabalho para ele fazer.
Kurt fica deprimido ao ouvir isso, mas logo se distrai com o estômago roncando. Ele imediatamente vai para uma estalagem para conseguir alguma comida. E lá ele ouve alguns aventureiros falando sobre cancelar uma missão porque o carregador deles desistiu. Kurt pensa que esta é uma chance para ele conseguir um emprego e se aproxima dos aventureiros por isso. A garota diz a ele que um franzino como ele não consegue carregar nem seu próprio peso. Mas o cavaleiro a repreende e diz a Kurt que ele não parece forte o suficiente para ajudá-los, porque vão caçar golems que pesam mais de 200 quilos. Kurt alegremente lhes diz que consegue lidar com 200 quilos sem problema algum, e para provar sua força, decide levantar os 2 homens do grupo. Ele primeiro levanta o samurai e depois o cavaleiro, que está com uma armadura completa, impressionando todos na estalagem. Depois de provar suas habilidades, Kurt consegue o trabalho de carregador do grupo para essa missão. E assim que terminam as apresentações, ele percebe que são pessoas legais. Ele decide fazer o seu melhor para não decepcioná-los. Mas assim que estão prestes a entrar em uma masmorra, ele pisa em um slime e fica preso. A guarda florestal, Sina, diz-lhe para perfurar o núcleo do slime para matá-lo, mas Kurt não consegue nem fazer isso e acaba se ferindo. Sina fica muito decepcionada com a falta de habilidades de combate dele, mas derrota o slime por ele. Kurt pede desculpas ao grupo dela por atrasá-los, mas eles dizem que ele não deve se preocupar com isso, porque o trabalho dele é apenas carregar coisas, e é tarefa deles mantê-lo seguro. Esta é uma experiência completamente nova para Kurt, porque seus membros de grupo anteriores costumavam ficar irritados sempre que ele cometia erros. Ele começa a chorar por causa disso, mas então enxuga as lágrimas e retoma a missão. Assim que chegam à caverna, Sina espalha musgo brilhante para lhes dar melhor visibilidade, e Kurt vê algumas fezes frescas de goblin. Os aventureiros dizem-lhe que conseguem lidar facilmente com alguns goblins, mas terão que fugir se encontrarem um grupo. Eles seguem adiante com isso, e Kurt encontra algo na parede da caverna quando, de repente, os aventureiros avistam um goblin. Eles o matam imediatamente, mas o goblin chama seus amigos antes de morrer. Logo, o som de goblins começa a vir de ambas as direções, e os aventureiros percebem que não tem como escapar agora. Kurt diz que encontrou uma passagem secreta que podem usar para fugir, mas os aventureiros decidem fazer algo diferente. Assim que Kurt abre a porta secreta, Sina vai atrás dele, dizendo que irá ajudá-lo a encontrar a saída. Mas em vez disso, ela fecha a porta. Kurt fica confuso com o que ela está fazendo, mas então o guerreiro e o samurai do outro lado dizem a ele que não há como escapar com goblins vindo de ambos os lados. Por isso, eles decidiram ficar e deter os goblins enquanto Kurt e Sina encontram uma saída. Kurt fica chocado ao ouvir isso, e ele diz que também irá ajudá-los a lutar, mas Sina manda ele calar a boca porque ele não consegue nem matar um slime, e que só estará atrapalhando seus amigos. Kurt fica devastado ao perceber que os 2 aventureiros estão sacrificando suas vidas por ele, e ele não pode fazer nada para ajudá-los, mas Sina diz a ele que eles vão sobreviver. Ela diz a Kurt que eles precisam encontrar uma saída rapidamente, mas ao espalhar o musgo brilhante pela sala, vê um golem de dragão de ferro e congela de terror. Por outro lado, Yulichia leva Liz à pousada onde Kurt está hospedado, mas eles não o encontram em seu quarto. De repente, Bandana aparece fora da sala e diz a eles que Kurt foi para uma caverna ao norte com um grupo de aventureiros. Yulichia corre para fora para ver quem está falando, mas quando chega lá, Bandana já desapareceu. Yulichia pensa que pode ser uma armadilha, mas está mais preocupada com Kurt, então decide ir às cavernas para procurá-lo. Liz diz que irá junto porque sabe magia suficiente para se proteger, e Yulichia não tem escolha a não ser deixá-la ir. Logo chegam à caverna e Liz consegue identificar as pegadas de Kurt no chão. Quando começa o chão duro e as pegadas acabam, ela usa um feitiço mágico para amplificar seus sentidos, e Yulichia pensa que a princesa vai melhorar sua audição para encontrar Kurt. No entanto, essa obsessiva simplória aprimora seu olfato, e, em vez disso, cheira as paredes para encontrar a direção que Kurt seguiu. Yulichia está ao mesmo tempo horrorizada e com ciúmes de Liz agora, mas então de repente ouve alguns sons vindo de longe. Ela percebe que alguém está lutando com goblins adiante e decide ajudá-los. Então Liz aumenta sua força com magia. Yulichia avança rapidamente e salva os 2 aventureiros que estão cercados por goblins, deixando-os impressionados. Por outro lado, Sina tem um colapso mental por causa dos golems dragão de ferro à sua frente. Ela sabe que os golems os atacarão assim que tentarem passar, o que significa que seus companheiros de equipe arriscaram suas vidas por nada. Ela fica deprimida, mas Kurt diz-lhe para se animar porque eles vão escapar. Sina pensa que ele está delirando, mas então Kurt caminha calmamente em direção aos golems dragões. Ela entra em pânico quando os golems se ativam e o atacam, mas Kurt desvia dos ataques e sobe neles em um piscar de olhos. Então, com um único golpe de sua adaga, ele quebra a cauda do golem. O golem dragão tenta atacá-lo em desespero, mas Kurt desvia disso também, e depois quebra sua cabeça com outro golpe.
Sena só consegue olhar para ele com terror e admiração, enquanto Kurt desmonta rapidamente os golems um por um. Ela pergunta o que diabos ele acabou de fazer, e Kurt simplesmente diz que costumava minerar golems de ferro em sua aldeia. Nesse momento, Yulichia arromba a porta procurando por Kurt, e a atônita Sena começa a te contar como ele destruiu os golems de ferro com sua adaga. Yulichia também acha difícil de acreditar, mas decide lidar primeiro com as coisas mais importantes. Ela conta a Kurt que os aventureiros com quem ele veio estão bem e que ela tem notícias importantes para compartilhar com ele. Ela lhe conta que um novo ateliê será formado em breve, e ela vai trabalhar lá como guarda-costas. Ela pede para Kurt trabalhar no ateliê com ela porque Ofélia o recomendou muito após seu trabalho no lugar dela. Kurt fica feliz em ouvir isso, mas hesita, já que sente que precisa trabalhar com o grupo de aventureiros. No entanto, os aventureiros lhe dizem que ele não deve deixar essa oportunidade de ouro escapar de suas mãos. Yulichia acrescenta que, como a oficina é nova, eles precisam de muitos trabalhadores e decide contratar os aventureiros também. Todos ficam felizes com o acordo, e então Yulichia diz a Kurt que ele deve ter suas habilidades não combativas avaliadas antes de começar a trabalhar na oficina. Kurt concorda com ela e chega à agência de empregos temporários, onde Mimiko chegou da capital para sua avaliação. Uma vez concluída a avaliação, Kurt sai para festejar com seus amigos aventureiros, mas Yulichia vai conversar com Mimiko sobre os resultados. Mimiko diz a ela que contou a Kurt que ele tinha habilidades de nível B em culinária, limpeza e mineração, e habilidades de nível C no resto das coisas. No entanto, isso era apenas uma mentira, e ele tinha habilidades de nível SSS em tudo. Mimiko diz que é uma coisa boa que ela tenha feito a avaliação, porque será incrivelmente perigoso se a notícia se espalhar. Assim que ela diz isso, ouve um som de choramingo e se vira para ver a recepcionista tentando tampar os ouvidos para convencer Mimiko e Yulichia de que não ouviu nada. Se você gostou deste vídeo, considere se inscrever e assista ao vídeo na sua tela a seguir.